Vamos lá, meus amiguinhos! Olha o new canal do Ribeirão again! Olha aí, deu tricolor 2-1 pra cima do Fluminense de virada na arena, num jogo duríssimo, difícil pra caramba. Cheguei a temer pelos primeiros 25 minutos, metade do primeiro tempo, onde o Fluminense, que quando tem um time encaixado e tem espaço, nossa, eles atropelam, né? E eu cheguei a temer, porque o Grêmio não encontrou o time do Fluminense, que ficou tocando bola, teve profundidade, o Fábio vazando uma barbaridade pela lateral direita, que foi uma surpresa do Renato, no lugar do João Pedro, e aí o Grêmio se viu obrigado, né, a se superar, porque estava tomando mais. Que bom que o Grêmio, além de tomar um gol e ser suplantado, conseguiu empatar logo na sequência e o jogo mudou. O Renato conseguiu reorganizar o sistema de marcação, o jogo ficou mais equilibrado e aí o Grêmio, né, na superação, na intensidade, conseguiu o segundo gol com o Ferreirinha e no segundo tempo foi um jogo diferente, né? Muito mais truncado, muito mais brigado, enfim. O fato é que o Grêmio ganhou e nós vamos falar sobre isso nessa sequência, dizendo que hoje tem rock bola, né? Esse álbum aqui, ó, do Elton John, que é um ícone. Ah, o Elton John não é rock, só na tua cabeça que não é. Sempre foi um grande roqueiro. É verdade que a partir dos anos 80 ele ficou muito mais famoso pelas suas baladas, aliás, preciosas, e todo mundo conhece, né? Mas ele tem uma alma roqueira desde o seu início de carreira, no final da década de 60, início da década de 70. Produziu músicas épicas. Sir Elton John, e esse álbum aqui é uma coletânea, recomendo para os iniciantes, Diamond, que tem o que de melhor produziu Elton John no Rock Bola. Em nome de KTO, tá o free bet aí, né? O código Ribeiro para você ir lá apostar. Como é que foi na sua aposta aí, hein? Claro, você apostou moderadamente, né? Tem maior de 18 anos. Brinque, participe, né? Fale com os amigos. KTO.com. Olha aqui, gente. Grêmio e Fluminense. O Grêmio vinha de dois jogos muito ruins e resultados ruins, né? E o Renato mudou o time. O Carbajo, ele perdeu. O Carbajo é um caso a se pensar, né? É um jogador que, além de produzir pouco, tá sempre machucado. Separa. Ele troca o lateral direito. Ele troca o zagueiro central, estreia Rodrigo ali e ele põe Fábio. E entra João Pedro Galvão, que veio da Turquia, segundo atacante, para a vaga do Cristaldo. O Natan, que estava jogando mal, ficou no banco. E no banco de reservas lá tinha o Luan e o PP. A gente fala sobre isso depois. O Grêmio teve muita dificuldade no início. Teve até uma bola, veio do lateral, né, que o Bitelo de cabeça periga o gol do Fábio, mas o fato é que nos primeiros 25 minutos o Fluminense tomou conta do jogo. E é toque pra cá, o Ganso deitou, né? Deitou, o Quedo fez o que quis com o Fábio, né? Aliás, foi motivo até de reclamação dos próprios companheiros, o Fábio estava completamente perdido. E o Rodrigo ali também, claramente desentrosado com o Bruno Alves. O Ronald estava junto com o Vila Sante, eles não acharam o meio-campo do Fluminense, então foi uma saranda. E o Fluminense fez o gol, teve outras oportunidades, o Grêmio começou a trabalhar e eu temi seriamente pelo que poderia acontecer na arena. Mas o Grêmio se superou e a gente tem que reconhecer isso. O Grêmio, além de conseguir um empate logo na sequência, não demorou muito para empatar, com uma bela jogada do Soares dando assistência para o Bitelo, que ainda não voltou a ser o mesmo jogador, mas já melhorou um pouquinho e o gol sempre ajuda, né? O Grêmio se reorganizou, né? O Renato conseguiu reencaixar o sistema de marcação e isso atrapalhou o Fluminense. O Fluminense, quando tem aquela saidinha, né, perto do goleiro, quando você atrasa a marcação ou atrasa a pressão alta, você vai ficar vulnerável. Os caras são rápidos, o time é muito bem treinado, muito entrosado. E o Grêmio teve muitas dificuldades. Quando conseguiu encaixar, bom, aí o jogo pelo menos ficou mais competitivo. E o primeiro tempo com o Grêmio virando o jogo, num gol muito legal do Ferreirinha, né? Fruto muito, né, de uma superação dos próprios limites, porque o próprio João Pedro Galvão, ele me pareceu completamente perdido, assim, sabe? Desentrosado completamente, assim, não sabia onde se posicionar.
Isso tirou do Grêmio ali do volume. O Grêmio não tinha bola, quem tinha bola era o Fluminense. O Grêmio perdeu também a combinação de jogada no terceiro terço, porque esse jogador pouco participava. Mas vamos reconhecer que o João Pedro Galvão se esforçou, voltou para marcar e tal. Não acrescentou muito em termos de qualidade, mas se justifica. É o primeiro jogo, estava completamente desembocado, né? O Fábio foi um pouco mais protegido lá pelo Rodrigo Lee, que também estava estreando e claramente estava desentrosado com o Bruno Alves, bateram cabeça em alguns momentos. Ou seja, o Grêmio, além de ter revertido uma situação muito perigosa em termos de confronto dentro de campo, virou o marcador e foi para o intervalo de jogo virando uma partida muito difícil, muito difícil. No segundo tempo, o jogo já ficou um pouco mais truncado, ficou menos bonito do que foi na etapa inicial, né? O Grêmio se propôs marcar mais, o Renato começou a mudar o time em algum momento, porque os jogadores também começaram a cansar, né? Então o Bitelo saiu, depois o Ferreirinha saiu, o Ronald saiu, e aí o Grêmio, o PP, o Grêmio até voltou a usar 3 zagueiros, né? Porque o Fluminense estava beirando demais a área do Grêmio, o Grêmio não estava conseguindo contra-ataque, mesmo que com a saída do Ferreirinha ele colocasse o Luca Berzozzi, o Grêmio não conseguiu, né? Não conseguiu uma ou outra jogada de combinação, o Grêmio teve com a participação muito importante do Soares, que se é verdade não fez seu gol, ele é um jogador muito importante. É um jogador que faz os outros jogarem, né? E às vezes os jogadores têm uma velocidade de raciocínio menor que a do Soares. Mas ainda assim, o Grêmio, eu diria que fez um jogo ok, equilibrado no segundo tempo. E o jogo foi muito faltoso, muita briga, tivemos 2 gols, né? O Fluminense chegou a empatar, mas estava impedido, o jogador do Fluminense. E o Grêmio chegou a fazer o terceiro gol, num gol contra do Martinelli, mas estava impedido ali milimetricamente. Eu ainda vou dizer para vocês, o VAR tem que ajudar o futebol. E por 2 coisas. Primeiro, para não se cometerem injustiças, mas também essa linha do VAR. Eu não sei, alguém me disse que ia ser aumentada, assim, engrossada. Não é possível se anular gols por causa do ombro, por causa do bico do pé. Não dá para ser assim. Mas isso é um outro papo. O fato é que o jogo foi se arrastando, com muito bate-boca, e o Grêmio venceu. E no final das contas venceu, e é o mais importante, porque o Grêmio voltou a subir na tabela de classificação, né? Deu uma respirada, e é importante que o Grêmio se mantenha no G4 e vai iniciar o segundo turno nessa posição. Aí você vai me perguntar, antes que eu termine o post, tá, Ribeiro, mas o que serviu isso para o jogo decisivo de quarta-feira contra o Flamengo? Olha, amanhã eu vou gravar um outro post projetando esse jogo. Eu diria o seguinte para vocês. Esses 25 minutos que o Grêmio enfrentou o Fluminense, teve grandes dificuldades, é um pouco da explicação do porquê que o Flamengo consegue jogar com o Grêmio. Por que os outros times impõem dificuldades ao Flamengo e o Grêmio não consegue? Porque o Grêmio tem dificuldades de marcar times que têm volume de jogo e qualidade no passe, transição, movimentação. Tem contra o Flamengo, teve contra o Fluminense e terá sempre. E é uma das preocupações que o Renato tem, não só para o jogo da quarta-feira, mas para a sequência. O Grêmio tem que marcar melhor e o seu sistema fica muito vulnerável contra times que têm essa qualidade. E lá, quarta-feira vai ser um pavor, né? E o Grêmio tem que ganhar por 2 gols de diferença. Enfim, isso é um papo para outro post. Mas fica aqui esse alerta, que aliás, eu acho que você já sabe, né? Que é bem difícil o que pode acontecer na próxima quarta-feira. De qualquer maneira, né? O Grêmio ganhou e isso é o mais importante. Encerrando o post, Diamonds, coletânea do Elton John. Agora, meu Deus do céu, Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man, que é uma das minhas favoritas, tá? Crocodile Rock, nota, Saturday Night's Alright, Goodbye Yellow Brick Road, meu Deus, cara, Candle in the Wind, não tem, cara, é muita música legal. Don't Go Breaking My Heart, Blue Eyes, I'm Still Standing, que é uma das minhas preferidas, né? Pela letra fantástica, né? Que ele contava um pouco da vida dele, né? O filme dele é muito legal também, eu recomendo, né? Sacrifice, Don't Let the Sun Go Down on Me, cara, é demais essa coletânea, o cara é um monstro e eu recomendo para vocês. Sir Elton John no Rock Bola desse domingo.
Tá bom, gente? Agradecendo aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O canal tá indo. Vamos aos pouquinhos. Quem sabe a gente engrena, né? Sempre com a força da KTO. Um beijo no coração. Sério, o Grêmio ganhou. Tchau.